Vamos retomar um pouquinho do nosso conteúdo para tentar começar a costurar uma conclusão. É isso que a gente vai fazer hoje. Espero que vocês estejam descansados, tranquilos, tenham dormido bem, tenham se alimentado bem, porque hoje eu vou precisar de um bocado de atenção e de fôlego de vocês, tá? Retomando, então, começamos há 3 semanas atrás, conversando um pouquinho sobre o que é isso que nos desperta sofrimento, qual é a causa do nosso sofrimento, né? E fomos até a tradição de filosofia budista para entender que a causa do sofrimento, a origem desse sofrimento é algum tipo de anseio, de ansiedade, de manifestação de uma falta. Depois, no nosso segundo encontro, na semana passada, conversamos um pouquinho sobre a história do Japão, que a gente poderia chamar de medieval, né? Lembrando sempre que essa categoria de medieval e de Idade Média é uma categoria nossa, e que pode ser pensada no contexto da história japonesa, guardadas as devidas proporções e tendo um pouquinho de cuidado, né? E a gente se colocou diante de algumas enrascadas, de alguns problemas bastante complicados que dizem respeito a um certo tipo de incômodo, de contradição, de impossibilidade ou inconsistência do discurso. Encerramos com o Genjo Koan, com um escrito, um ensinamento transmitido por Dogen, esse mestre zen budista do século XIII, onde ele afirmava que enquanto há Buda Dharmas, há ilusão, há sofrimento, existem seres sencientes e Budas, e depois, em um segundo momento, ele disse que não existe nada disso, e no terceiro momento ele afirma isso de novo. Foi assim que a gente encerrou. O ponto todo é que essas contradições que os ensinamentos do Japão medieval nos colocam, elas são incômodas, porque, no fundo, quando a gente fala de um anseio, de uma ansiedade, de uma falta que a gente não sabe muito bem de onde vem e o que é, a gente está diante de uma contradição. A gente sente algo, mas a gente não sabe o porquê a gente sente isso, a gente sente a falta de algo que sequer está ali. Essas contradições das nossas vidas são algo que despertam um certo tipo de incômodo, um certo tipo de anseio, de ansiedade, e a questão toda dos ensinamentos do Japão medieval é como a gente se livra disso. Só que para entender isso, a gente precisa primeiro entender o que são essas contradições. E agora é o momento no qual a gente vai entrar um pouquinho no campo da lógica. Vamos começar do começo. Vamos lá. A gente vai tentar entender hoje, então, um aspecto formal desses ensinamentos, né? Como é que eles podem ser entendidos de um ponto de vista lógico. Só que a nossa primeira pergunta é, então, enfim, o que é lógica? E essa pergunta, ela é uma pergunta que não tem muita resposta. Não existe uma definição universal de lógica, né? A não ser uma ideia geral de que lógica é um certo tipo de ciência, um certo tipo de pensamento que respeita 3 leis. 3 leis do pensamento. Quais são essas 3 leis do pensamento? Princípio de identidade, princípio de não contradição e princípio do terceiro excluído. Quem aqui já fez lógica 1 lembra disso. O que é o princípio de identidade? É dizer que uma coisa qualquer, eu coloquei aqui na apresentação um dado A, é ele mesmo A. E o princípio de não contradição? Que não é possível que esse A, sendo ele mesmo A, seja não A. E um último princípio de que ou existe A ou existe não A. Não tem uma terceira opção.
Por isso o princípio do terceiro excluído. Em termos práticos, Buda é Buda. Princípio de identidade. Princípio de não contradição. Não é possível que Buda seja Buda e não seja Buda. Se ele for Buda e não for Buda, eu caio em contradição. E princípio do terceiro excluído, Buda é Buda ou não é Buda. Não temos uma terceira opção. Tá? É assim que a gente está falando de um sistema de pensamento, essas três leis do pensamento. A gente está falando de um sistema que se populariza, sobretudo, com Aristóteles. Né? A maioria das pessoas tende a atribuir a Aristóteles a formulação desses princípios, dessas leis do pensamento. Isso aparece, sobretudo, na metafísica. Desconfio eu que de forma muito mais bem formulada do que nas categorias, mas que faz parte de uma maneira de pensar que não é exclusivamente grega. Tá? Nós pensamos conforme esses princípios, na nossa rotina, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Em termos de lógica, a gente costuma formalizar, para não ter dificuldades semânticas. Formalizar é o quê? É transformar as nossas palavras, as nossas frases, os nossos enunciados em uma linguagem de primeira ordem ou em uma linguagem formal. Uma linguagem na qual a gente não precisa se preocupar com o significado do que está sendo dito. A gente só se preocupa com a forma, esquece o conteúdo. É mais ou menos como a matemática. 2 mais 2 é igual a 4. 2 o quê? 2 maçãs? 2 peras? São 4 laranjas? Tanto faz, não importa. 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer cenário, ou em quase qualquer cenário. Né? Então, esse tipo de formalização também existe no pensamento filosófico, também existe na lógica, e ele se manifesta mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo. Né? A igual a A, é o princípio de identidade. Esse não, esse símbolozinho antes do parênteses, não é possível A e não A, e depois há ou não há. Então, uma pequena legenda aqui desses operadores formais, como a gente chama, né? Então, o símbolo de igual significa é, esse símbolozinho que é uma reta com um ganchinho não é, o V ao contrário é o e, ou uma conjunção, e o V normal é o ou, uma disjunção. Eu estou chamando de V, não chama de V, tá? Mas é para facilitar aqui o nosso entendimento. Tudo bem, vamos lá. O que essas três leis do pensamento podem fazer por nós? Em primeiro lugar, o mais interessante é que elas podem determinar o valor de verdade das coisas. O que isso significa? Isso significa que, se eu tenho um determinado enunciado, eu posso dizer se ele é verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu pego um enunciado A, por exemplo, Buda, e se eu coloco ele do lado de um enunciado não Buda, não há, se A é verdadeiro, não A é falso. Se A é falso, não A é verdadeiro. Ou seja, se Buda é verdadeiro, não Buda é falso. Se Buda é falso, não Buda é verdadeiro. Pacífico até aqui? Simples assim. É uma regrinha básica de lógica. O que mais que a gente pode fazer? Bom, a gente pode pensar em termos de conjunções ou de silogismos, de raciocínios, né, conjuntivos. Isso significa o quê? Que a gente pode verificar se os nossos enunciados são verdadeiros em casos de conjunção, como, por exemplo, Buda e budismo, A e B. Ok? Como é que a gente faz isso? Desse jeito aqui. Isso é o que a gente chama de tabela de verdade. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se Buda é verdadeiro e budismo é verdadeiro, então Buda e budismo é verdadeiro. Todas as outras opções são falsas, porque eu estou afirmando uma coisa e outra. Se alguma delas for falsa, então a minha afirmação Buda e budismo, A e B, é falsa. Tá? Então, seguindo a mesma lógica, se Buda é verdadeiro e budismo é falso, então Buda e budismo é falso.
Se Buda é falso e budismo é verdadeiro, então Buda e budismo é falso. Se Buda é falso e budismo é falso, então Buda e budismo é falso. Ok, até aqui, pacífico. Quantas cabeças já tiveram um nó sendo feito? Espero que não muitas. Vai ficar um pouquinho mais complicado. Existe uma outra possibilidade da gente entender alguns enunciados. Um deles, por exemplo, é o que a gente chama de silogismos disjuntivos, é a história do ou. Isso funciona mais ou menos o contrário da história do e. Por quê? Porque se eu pego um determinado enunciado Buda ou budismo, como é que eu verifico isso? Conforme essa tabelinha aqui. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que se Buda é verdadeiro e budismo é verdadeiro, então Buda ou budismo é verdadeiro. Tem um pequeno erro, não está com o símbolo errado. Na última coluna é um ou, não é um e. Isso foi erro meu, tá? Então, no tópico tá o símbolo certo. Então, Buda ou budismo é verdadeiro. Ok. Segunda linha. Se Buda é verdadeiro e budismo é falso, então Buda ou budismo é verdadeiro. Por quê? Porque ainda que o budismo seja falso, Buda é verdadeiro. Então, se é ou um ou outro, pelo menos um dos dois é verdadeiro. A não ser que os dois sejam falsos. Aí sim, se Buda é falso e budismo é falso, então Buda ou budismo é falso. Ok? Avançando mais um pouquinho. Implicações. Vocês conhecem a estrutura básica do silogismo, né? A implica em B, B implica em C, logo A implica em C. Qual que é a fórmula mais tradicional, mais clássica disso? Sócrates é mortal, todos os homens são mortais. Logo, Sócrates é homem. Ok? Isso é o básico do silogismo. Então, esse tipo de raciocínio, A implica em B, Sócrates é mortal, todos os homens são mortais, logo Sócrates é homem, a gente pode aplicar outras coisas também, como, por exemplo, dizer que Buda implica no budismo. Como é que eu verifico se isso é verdade ou não? Com essa outra tabela aqui. Essa tabela vai nos dizer o quê? Que a única possibilidade de Buda implica no budismo ser falsa é se o budismo for falso. Porque mesmo que Buda seja falso, a minha conclusão, se ela é verdadeira, se B é verdadeiro, então o raciocínio está ok. Seria a mesma coisa que eu dizer Sócrates é imortal, todos os homens são mortais, logo Sócrates é homem. A premissa é falsa, mas minha conclusão é verdadeira. Então a gente aceita. Então, são essas mesmas possibilidades. Se Buda é verdadeiro, o budismo é verdadeiro, então Buda implica no budismo é verdadeiro. Agora, se Buda é verdadeiro e budismo é falso, Buda implica no budismo é falso. Não tem como. Minha conclusão é falsa. Não tem como dizer que uma coisa implica em outra. Se Buda é falso e o budismo é verdadeiro, então Buda implica no budismo é verdadeiro e é a mesma coisa se Buda for falso e o budismo for falso. Aí, no caso, porque duas negativas vão dar uma positiva, né? A negação da negação é uma afirmação. Isso leva a gente a um outro tipo de proposição, um outro tipo de enunciado que a gente chama de proposições contingentes. Tá? O que são essas proposições contingentes? Elas não são necessárias. Tá? Se eu afirmo A e B, é necessário que seja A e B. Se eu afirmo A ou B, é necessário que seja ou A ou B. Aqui é contingente. Como assim contingente? Se eu pensar na seguinte proposição, Buda implica no budismo ou Buda. O que isso significa em termos formais? Significa isso daí. Se é verdadeiro que Buda e é verdadeiro que budismo, então Buda implica no budismo é verdadeiro ou Buda é verdadeiro. Aí, errei de novo, faltou, era o B, não era o A, mas tudo bem, dá na mesma. A única possibilidade de falsidade
dessa implicação, a gente já viu. É se o B for falso. Em todas as outras, vai ser verdadeiro. Mas essa conjunção, essa disjunção, ou ela vai ser sempre verdadeira, independente da conjunção de implicação ser verdadeira ou não. Por quê? Porque se ela for falsa, a outra é verdadeira. E se a outra for verdadeira, pode ser uma ou outra. Então, se vocês pararem para pensar, quando eu coloco uma proposição contingente assim, eu estou me colocando numa situação onde existe pelo menos uma situação, que é esse ou, onde a proposição é sempre verdadeira. Isso é o que a gente chama de tautologia. Independente de como a coisa vai, se é verdadeiro ou falso, a premissa, existe algo ali que é sempre verdadeiro. Apenas o ser pode ser pensado, já que o ser não é. Se eu não consigo ter uma ideia do que a coisa é, não posso pensá-la. O que não pode ser pensado não é ser. Tá, tudo bem. A não ser que você mude a sua definição de pensamento, de ser ou de não ser. Existe um outro tipo de proposição contingente, que é isso aqui. Buda ou budismo e não Buda e não budismo, que ficaria formulado mais ou menos dessa fórmula. Então eu estou dizendo o quê? Que ou Buda ou budismo e não Buda e não budismo. É isso que eu estou dizendo. Ok? Independente de qual seja a verdade ou a falsidade de Buda ou de budismo, essa coluna do meio, que é a coluna do E, ela vai ser sempre falsa. Por quê? Porque no caso da sentença anterior, A ou B ser verdadeira, a outra sentença, não A e não B, tem que ser falsa. Sempre. Agora, se por um acaso essa sentença A ou B é falsa, isso significa que a sentença não A e não B é verdadeira. Mas colocar os dois juntos, esse E no meio vai ser sempre falso. Sempre. Independente da conclusão. Então, a partir disso, não importa mais se Buda é verdadeiro ou falso, nem se budismo é verdadeiro ou falso. A conjunção será sempre falsa, porque não é possível que Buda ou budismo sejam verdadeiros junto de não Buda e não budismo. Isso é o que a gente chama de contradição. Uma proposição que permanece sempre falsa. Ok? Qual é o problema da contradição? As contradições ferem a segunda lei do pensamento, o princípio de não contradição. Não é possível A e não há. Sempre que a gente entra diante de uma contradição, que a gente cai numa contradição, a gente cai no que foi nomeado de princípio de explosão. De uma contradição, segue-se qualquer coisa. Então, se eu afirmo algo falso, como há e não há, eu já não sei mais qual é o meu critério de verdadeiro e falso. É a mesma lógica da mentira. Se eu permito que a mentira seja aceita, ela se autodestrói. Porque eu já não sei mais qual é a diferença entre mentira ou verdade. Então ela se auto-exclui. A ideia é mais ou menos a mesma. Se qualquer coisa se segue independente da veracidade ou falsidade, não sei mais o que é verdadeiro nem falso. Minha linguagem fica desprovida de consistência e não consigo mais dizer nada a não ser que. Encontremos um caminho para afirmar algo que esteja além de consistência ou inconsistência, isto é, que seja paraconsistente. Como é que isso funciona? Para encontrar uma paraconsistência, o que a gente faz? A gente dá um jeito de ir além da contradição, de afirmar uma contradição válida, que seja verdadeira. Quando eu afirmo que há e não há, é verdadeiro. Como é que eu faço isso? Eu introduzo um silogismo qualquer, disjuntivo. Essa foi uma sacada que os lógicos perceberam que era possível.
Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar um enunciado contraditório qualquer, Buda e não Buda, há e não há. Estamos aqui, esse é o nosso primeiro passo. E eu afirmar Buda, o verdadeiro é Buda, não é não Buda, é Buda. Afirmo A. O que eu faço para tornar isso para consistente? Eu introduzo uma disjunção aleatória, Buda, ou, por exemplo, B, Dogen escreveu o Shobogenzo. E não há terceira opção. E aí eu afirmo, de fato, Dogen escreveu o Shobogenzo. Só que se eu afirmei isso, se eu afirmei B, isso significa o quê? Se é um ou outro. Significa que não é Buda. Logo, não Buda. Pegaram isso? Raciocínio rapidinho. Se eu afirmo A, se eu afirmo Buda, e eu digo Buda ou Dogen escreveu o Shobogenzo, caso Dogen tenha escrito Shobogenzo, o Buda que eu afirmei tem que ser não Buda, necessariamente. Ok? O quão confusos vocês já estão agora, nesse momento, nesse preciso momento? Ou tá tranquilo, ou tá pacífico? Por que eu fiz essa pequena introdução para vocês? Porque eu queria mostrar uma discussão que aconteceu, que começou em 2008 e que se descortinou em 2013, entre alguns pesquisadores dessa área da lógica paraconsistente, que começaram a estudar justamente a tradição de ensinamento do Japão medieval, as tradições de pensamento do Japão medieval. Podia aplicar no cristianismo, pode aplicar no cristianismo, em vários momentos dá para aplicar isso no cristianismo. Isso começou quando em um determinado momento, esses pensadores abordaram essa passagem do Genjo Koan, que foi a passagem na qual a gente terminou a aula passada. Enquanto todas as coisas são Buda Dharma, a ilusão e realização, prática, nascimento e morte, e há Budas e seres sencientes. Vocês lembram disso, né? Enquanto a miríade de coisas não possui um si mesmo permanente, não há ilusão, não há realização, não há Buda, não há seres sencientes, não há nascimento e morte. Por fim, o caminho do Buda é, basicamente, saltar por sobre os muitos e o um. Assim, há nascimento e morte, ilusão e realização, seres sencientes e Budas. Vamos formalizar isso aqui, que nem a gente fez com as proposições anteriores. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. A implica em B. C implica em não B. D implica em B. Essa seria a formalização. Significa o quê? Que A e C e D implicam em B e não B. Que tanto as coisas são Buda Dharma, quanto não possuem em si mesmo, quanto o caminho de Buda, afirmam que há e não há ilusão, realização, Buda, seres sencientes, nascimento e morte. É uma contradição. Como é que esses pesquisadores começaram a pensar? Eles fizeram o seguinte. Em 2008, esses três pesquisadores, o Yasuo Deguchi, o Jay Garfield e o Graham Priest, publicaram um artigo chamado O Caminho do Dialeteísta. Alguém no encontro passado me perguntou se era um tipo de dialética. Eu falei, é um tipo de dialética, mas é um dialeteísmo, não é uma dialética. Contradições no budismo. Onde eles afirmaram que existem 4 tipos de contradições que a gente encontra nos ensinamentos budistas. Quais são essas contradições? Primeiro, contradições que não devem ser entendidas literalmente. Segundo, contradições que devem ser entendidas literalmente, mas não devem ser aceitas. Terceiro,
Contradições que devem ser entendidas e aceitas literalmente, mas que são contextualmente ambíguas, ambivalentes, que dão margem para interpretação. E por último, contradições que devem ser entendidas e aceitas literalmente sem ambiguidade. Vamos uma por uma. Então, contradições que não devem ser entendidas literalmente. São contradições que não se referem ao conteúdo da contradição, que falam de outra coisa. Elas se transportam para outro lugar. Elas possuem uma intenção metafórica, que é justamente essa transposição, né? Ou algum outro sentido não literal. Elas são um tipo de licença poética, que é um termo que eu detesto, mas enfim, licença poética. Um exemplo. Eles pegaram o Seiken Chiju, que é um poema zen, que diz: 20 anos, um peregrino, andando de leste a oeste. De volta a Seiken, eu não me movi uma polegada. O que isso significa? Uma contradição. Ele andou durante 20 anos, mas não saiu do lugar, não se mexeu. Ele afirmou A e não há. Só que isso, nesse poema, não tem um sentido literal. Ele não está dizendo que ele andou durante 20 anos sem sair do lugar. É uma metáfora, é uma figura de linguagem. Ele está fazendo com que o sentimento de se manter no mesmo lugar, mesmo estando em vários, ele existe. Vocês conhecem aquela máxima clichê? Home is where your heart is. Né? O coração a casa é onde o seu coração está. Quem tem uma vida nômade sabe muito bem do que eu estou falando. Deleuze fala disso, sim, Deleuze fala disso. É o pensamento, a base do pensamento nômade. Esse tipo de sensação de estar em casa, independente ou não de estar em casa, é uma coisa que é difícil da gente explicar. O poeta consegue. E como é que ele consegue explicar isso? Usando como uma contradição, que não precisa ser entendida literalmente. Um outro exemplo, que ele pega do Ryokan, que é um poeta da passagem do século XVIII para o século XIX, poeta zen também. Quem disse que minha poesia é poesia? Minha poesia não é poesia. Proporcionando-lhes o entendimento de que minha poesia não é poesia, somente aí nós podemos discursar juntos sobre poesia. Olha que nó que ele está dando na cabeça do leitor que está lendo essa poesia, que não é poesia. Só que o que ele está falando também não é literal, porque ele está fazendo uma poesia. Só que ele está dizendo que o fazer poético não é simplesmente um fazer em versos. Você pode escrever versos. Isso não significa que você está fazendo poesia. Fazer poesia é uma coisa um pouco além. Pacífico até aqui? Todos vocês entendem esse sentido metafórico da contradição, não literal, licença poética. Beleza. Vamos para o segundo tipo de contradição. Contradições que devem ser entendidas literalmente, mas não devem ser aceitas. São argumentos feitos para causar um tipo de choque por redução ao absurdo. O choque causado possui a intenção de causar algum tipo de despertar, e o despertar causado pelo choque ocorre em função de um bug no pensamento conceitual. Não me veio palavra melhor do que bug. Se vocês tiverem uma melhor, me digam, mas é uma falha, talvez. Mas veio bug porque bug é legal. Vocês lembram do bug do milênio? Em 2000, 2001, que diziam que o mundo ia acabar porque ia virar o reloginho do computador e tudo ia parar? Então, quando dá erro no sistema, é aí que está o despertar. Quando o pensamento conceitual deu bug, não funciona mais, deu tela azul. Quando deu tela azul na nossa cabeça, aí a gente sabe que a gente está no caminho. Exemplo. Tilt é ótimo. Tilt é ótimo. Eu gosto, é mais retrô. Confusão cognitiva. Isso. Qual exemplo que esses três pesquisadores deram?
Eles deram um exemplo do Nagarjuna, que é um dos principais autores da tradição do budismo Mahayana, da Escola do Grande Veículo, de uma obra que chama Mulamadhyamaka, que são os versos fundamentais sobre o caminho do meio. Nagarjuna escreve em sânscrito, e ele tem uma passagem na qual ele diz: tudo é real e não real, ambos real e não real, nem real nem não real. Esse é o ensinamento do Senhor Buda. Tá? Então, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando dar um choque na nossa cabeça, afirmando e negando as mesmas coisas. Ele afirma A e não A. Ele afirma A, B e não B, C e não C, até a gente entrar em contradição e perder a noção da coisa. Isso é um mecanismo para causar o despertar. Por que isso é um mecanismo para causar o despertar? Porque a gente precisa entender que os limites da nossa razão, os limites do nosso pensamento conceitual, não são os nossos limites. A gente não consegue ir só até onde vai a nossa razão, a gente consegue ir além. A gente precisa ir além. Daqui a pouco estamos em Lacan. Hoje não. Amanhã talvez. Se todo mundo falar que atingiu pelo menos algum despertar, a gente entra em Lacan. Antes disso, não. Tô brincando, não, a gente não vai entrar em Lacan assim de forma mais aprofundada, porque senão vira outro curso. Mas Lacan fala mais Zen, sim, um sentido mais ou menos parecido. Então, o que o Nagarjuna está fazendo aqui? Ele está mostrando para a gente uma formulação, um certo tipo de discurso que faz com que a nossa mente entre em conflito. Se vocês pararem para pensar, alguém falou dos ícones, acho que foi o Felipe, falou dos ícones e tudo mais, né? Tem uma coisa na arte que é muito parecida. Às vezes as pessoas confundem licença poética com esse tipo de contradição na arte, por exemplo. Quando você olha uma obra de arte e você não entende nada, e as suas faculdades do entendimento entram em conflito, e aquilo te gera um sentimento estranho, que você não sabe muito bem o que é. Eu não sei vocês, eu tive essa experiência ficando na frente de um Mark Rothko pela primeira vez, ao vivo. Pollock costuma ser o exemplo mais comum. Mas a ideia toda é de que aquilo, de certa forma, joga a gente para um espaço que não dá para falar de forma racional. Essa fórmula matemática toda me fez lembrar de Lacan mesmo. Sim, Dirce, Lacan, ele já eu falando de Lacan aqui, vocês não podem ficar levantando essa bola do Lacan, senão eu não volto para o budismo. Os nós borromianos, sim, claro. O que acontece é que, de fato, Lacan recorre à matemática e à lógica, a lógica paraconsistente, e a um certo tipo de matemática da grafologia e da topologia para explicar certas coisas sobre o aparelho psíquico. Né? A gente não precisa chegar lá porque a gente não tem a intenção aqui nesse curso de explicar o funcionamento do aparelho psíquico. A nossa intenção aqui é simplesmente entender o quão importante é não entender as coisas. Acho que esse seria o melhor resumo desse curso. Terceira contradição, vamos lá. São contradições que devem ser entendidas e aceitas literalmente, mas que são contextualmente ambíguas. Quando essas contradições elas aparecem? Quando um ensinamento não pode ser transmitido de forma racional. E dá margem para que a gente não entenda muito bem se ele está afirmando ou se ele está negando. Isso ocorre porque a realidade última não pode ser capturada com palavras. Por esse motivo, não pode haver qualquer tipo de verdade absoluta sobre a realidade última. Pode mostrar de novo o autor da poesia, que não é poesia? Sim, Ryokan. Eu escrevo aqui para você. Se você der um Google, você acha. Ok. Vamos lá. Então, o que acontece? Esse tipo de contradição é extremamente refinado, porque é um tipo de contradição muito difícil de formular. Porque você está dizendo algo que é contraditório, só que não apenas contraditório, dá margem para que a pessoa interprete a afirmação ou a negação. Sabe qual é o exemplo que eles dão desse tipo de contradição? Esse aqui.
enquanto todas as coisas são Buda Dharma, a ilusão e realização, prática, nascimento e morte, e a Budas e seres cientes. Enquanto a miríade de coisas não possui um si mesmo permanente, não há ilusão, não há realização, não há Buda, não há seres cientes, não há nascimento e morte. Ou seja, isso é ambíguo porque me dá margem para pensar tanto em um sentido quanto no outro. Não é uma contradição papum, assim, tipo, é e não é. Não, fica uma coisa meio, eu não sei se é e se não é. E agora, o que eu faço com a minha raiva? E o último tipo de contradição, que é o tipo de contradição mais radical, que é aquela contradição que deve ser entendida e aceita literalmente e que não tem ambiguidade. Tá? Referem-se também ao que não pode ser exprimido por meio do discurso. No caso do ensinamento do caminho do meio, por exemplo, do ensinamento do Buda, afirmações ou negações pendem sempre para um lado ou para o outro, ou seja, se eu afirmar e negar, conquanto que seja contraditório, serve para veicular a transmissão desse ensino. Isso significa o quê? Que se a busca, como era a busca do budismo Mahayana nas suas raízes, do caminho do meio, dos versos fundamentais sobre o caminho do meio, Mula Madhyamaka Karika, eu preciso me manter nesse caminho do meio. Como é que eu faço para me manter nesse caminho do meio? Se eu afirmar, eu estou saindo do meio, eu estou indo para um lado. Se eu negar, eu vou para o outro lado. O exemplo que eles dão é o exemplo de um filósofo contemporâneo, na verdade, um filósofo da passagem do século XIX para o século XX, chamado Nishida Kitaro, ou Kitaro Nishida, Nishida é o sobrenome. Tá? Eles pegam um trecho dos Anais Filosóficos, do terceiro volume, onde ele diz que nada, mu, é absolutamente contraditório e idêntico a si mesmo. Desse ponto, todo ser é ser ao mesmo tempo que é nada. É aí que está. Tem um pequeno trocadilho, tá? Porque a própria ideia de o ser, quanto a ideia de mu, nada, o mu ele contém necessariamente esse u, ou o nada contém necessariamente esse ser, né? E o que significa que nada e ser, eles têm uma relação de reciprocidade, que eles, de certa forma, são o mesmo. Não significa ser igual, eles são o mesmo. Eles fazem parte de um grande conjunto chamado mesmo, no qual está ser e nada. Eles não são iguais, eles são diferentes. Você tem, na mesmidade, uma diferença. Se vocês levarem isso para a discussão social, por exemplo, isso fica mais claro. No fundo, somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Somos todos iguais perante a lei, mas somos todos diferentes, então a lei tem que investigar caso a caso. Por exemplo. O que acontece? Depois que eles publicaram esse artigo, eles causaram uma confusão danada no meio de uma série de estudiosos do budismo. Que era simplesmente esperado. Entre eles, o Koichi Tanaka. Eu não sei se vocês conhecem o Koichi Tanaka, mas ele é um grande estudioso de Dogen, um grande estudioso do budismo, um professor universitário, e ele escreveu uma resposta, em 2013, a esses três pesquisadores. E uma resposta, assim, que ficou um pouco estranha, o clima ficou meio ruim entre eles. O que é a realidade última? É isso que está. Como é que eu vou te dizer? Não tenho muitas condições de dizer isso. No fundo, quando a gente fala em realidade última, não é última no sentido de que vem por último, tá? É última no sentido de ultimate mesmo, do inglês, da ideia de uma coisa que não é por último, né? Vem antes de tudo. Está na base de tudo. É disso que a gente está falando. Qual é essa realidade que está... O que sustenta a realidade que se aparece para nós? Essa é a grande questão da realidade última. Então, o que o Tanaka ele vai dizer? Ele vai dar um puxão de orelha nesses três pesquisadores, mas um puxão de orelha bem dado, porque ele vai dizer o seguinte: ele vai falar, olha, não tem contradição nenhuma no Genjoko. Vocês estão viajando, tá? Por quê? O Dogen nunca afirmou que A implica em B e que C implica em não B.
Ele afirmou outra coisa. Ele afirmou que quando A, então B. Quando C, então não B. São duas formulações completamente diferentes do ponto de vista formal, porque eu estou falando de tempos diferentes. E ele diz que essa confusão acontece pelo seguinte, porque o termo que ele usa, aquele enquanto as coisas são Buda Dharma, esse jizetsu, essa preposição, ela foi entendida por esses pesquisadores como um enquanto, à medida que. Mas não é isso que ela está dizendo no texto. O Tanaka está dizendo assim, ela é, na verdade, um advérbio de tempo. Não é uma locução adverbial de causalidade. É um advérbio de tempo. É um quando, no momento em que. Em um momento A implica em B. Em um momento X, C implica em não B. E uma coisa não é contraditória com a outra. Não demorou muito, inclusive foi no mesmo volume que os três decidiram responder o Tanaka. E aí eles deram um puxão de orelha de volta. Eles falaram o seguinte, que ok, tudo bem. Esse termo, jizetsu, ele pode ser traduzido como quando. Mas se você devolver essa passagem ao ensino do Dogen, ao resto do Genjokwan e ao resto do que ele diz no Shobogenzo, você vai ver que é sim uma contradição. E eles dizem que o mais importante é entender que só faria sentido ser quando se Dogen estivesse falando dos estágios do despertar. Eu não sei se vocês se lembram, mas no nosso primeiro encontro eu falei para vocês dos estágios da meditação, né, que o Shakyamuni Buda percorre, os 4 estágios da meditação. Né? Para quem não se lembra disso, eu também falo sobre isso naquela palestra lá do Pontapé do Mestre Zen, que está no YouTube e no canal do Nuar. Né? Se ele estivesse falando disso, faria sentido, mas ele não está. É isso que esses 3 pesquisadores estão afirmando. Não se trata de estágios diferentes, se trata do mesmo estágio. Por que o caminho do Buda, isso é uma citação do Genjokwan, é exatamente a continuação dessa passagem que a gente leu. É originalmente gerado da abundância e da escassez, a nascimento e morte, ilusão e despertar, seres sencientes e Budas. Ademais, embora seja assim, flores caem enquanto agarramos elas e ervas crescem quando não gostamos delas. O que isso quer dizer? Vamos por partes aqui. Estão dizendo, não são estágios diferentes, não são tempos diferentes, são o mesmo tempo. Tanto que, na linha imediatamente seguinte à afirmação dessas contradições, o que Dogen escreve é que o caminho do Buda é gerado na abundância e na escassez. Se vocês se lembrarem da história do Shakyamuni Buda, vocês vão se lembrar que ele veio de uma origem abundante, e que ele abriu mão disso para ter uma vida ascética. E que depois ele perseguiu o seu próprio caminho meditativo e atingiu o seu despertar, o seu Buda. Ele virou o desperto. Não foi a abundância nem a escassez que fizeram com que ele encontrasse o seu caminho de meditação. Foram os dois. Abundância e escassez. As duas coisas. Não foi uma só, nem a outra. E além disso, ele diz que, e essa é a conclusão do ensinamento, quando a gente gosta demais das flores, a gente mata elas. Se a gente se apega muito a essas flores, se eu vou lá e eu colho a flor ali do jardim, o que acontece com a flor? Eu quebrei ela do galho, ela vai morrer. E se eu me desapego das ervas daninhas demais, o que acontece? Se eu paro de prestar atenção nessas ervas que eu não gosto, elas começam a crescer. Então eu tenho que prestar atenção nelas, eu tenho que podar elas para que elas não continuem crescendo. Aí você tem uma enorme contradição, muito evidente, que mostra que, embora o argumento do Tanaka seja coerente, ele de fato não faz sentido. Porque ele está falando de uma cultura ou de um cultivo de apego e desapego.
Já e não há. Ou seja, não se trata dos estágios do despertar, mas do fato de que o apego mata as flores e a displicência faz com que as ervas daninhas cresçam no jardim. O caminho do Buda não é uma coisa nem outra. Então vocês percebem que isso é, no fundo, ambíguo, porque é apegar ou desapegar em qual momento, em relação ao quê, de qual maneira. Qual é a ação correta? Qual é o caminho correto? Qual é o pensar correto? Qual é a postura correta? Certamente não é essa nem aquela. É uma outra que está no meio. E para anunciar essa outra que está no meio, não existe caminho senão passar por cima da contradição. Do ponto de vista formal, é necessário lidar com a contradição e ir além da contradição, inevitavelmente. Mas a pergunta persiste. Não há contradição no Genjo Koan de Dogen. Esse assunto não fica resolvido entre esses três pesquisadores e o Tanaka. Como é possível resolver a disputa entre Deguchi, Garfield e Priest e Tanaka? Eu tenho uma hipótese. Essa hipótese é de que é possível verificar se existe ou não existe contradição, onde é que está essa contradição e o que é essa contradição se a gente analisar a estrutura narrativa. O que é analisar a estrutura narrativa? É, em primeiro lugar, perguntar quem escreve para quem escreve. Dogen escreve para quem ele escreve? Para os discípulos? Para a posteridade? Outra coisa é perguntar quem fala e para quem fala. Porque quando eu conto um koan para vocês, sou eu que estou contando. Quem escreve, entre aspas, aqui sou eu. Mas não sou eu que estou falando. Quem está falando é a pessoa que escreveu o koan, ou que transcreveu o koan, que no começo era uma tradição oral. E, por fim, o que é dito e para que é dito. Quantos de vocês aqui estão, pelo menos, familiarizados com os diálogos de Platão, por exemplo? Se vocês pegarem os diálogos de Platão, vocês vão ver que, se você pegar um diálogo como, não sei, o Parmênides ou o Banquete, é sempre uma coisa assim, fulano de tal me contou que foi até uma cidade tal para ouvir de alguém que tinha escutado de uma outra pessoa que estava presente no momento em que Sócrates encontrou Parmênides, ou no momento em que Agamenon organizou um banquete. Por que ele faz isso? Ele está distanciando os níveis da narrativa. Ele está fazendo com que a gente se perca no meio do caminho e você já não sabe mais quem está escrevendo, quem está falando, para quem está falando, o que está sendo dito. Ou para quem está sendo dito. Porque eu dizer uma coisa para vocês é muito diferente de eu dizer uma coisa para, não sei, um grupo de religiosos. A mesma coisa que eu disser para vocês, vocês vão ouvir de um jeito, num cenário acadêmico, e num cenário não acadêmico vocês vão ouvir de outro. Então, no fundo, analisar a estrutura da narrativa é tentar entender se no momento em que Dogen compõe o Genjo Koan, se ele está falando a partir de si ou a partir de outra coisa. Se ele está falando para alguém que é um discípulo direto, ou se ele está falando para que o ensino seja transmitido para os seus futuros leitores. Se ele está dizendo aquilo com o objetivo de dizer aquilo, ou se ele está dizendo aquilo com o objetivo de dizer outra coisa. Isso a gente vai ver na aula que vem. Essa hipótese eu vou explorar com vocês na aula que vem. Agora, a única coisa que eu quero trazer para vocês é um pequeno adendo de alguns exemplos de contradições nos Koan. Tá? Antes disso, até aqui, questões, dúvidas, perguntas, o que não está claro para vocês, me digam. Aproveitem.
sintam-se à vontade. E se vocês não entenderam essa história toda de lógica, de fórmulas, de tabela de verdade, não tem problema. No fundo, vocês podem voltar a entender o passo a passo, mas é justamente o fato de que isso dá um nó na nossa cabeça que é o relevante aqui, tá? Deixa eu já ir colocando aqui o meu adendo. E aí, na medida em que vocês forem, se tiverem questões e forem fazendo questões, eu vou voltando. Contradições nos ensinamentos budistas a partir de alguns como. Vou pegar alguns exemplos de alguns princípios do ensinamento. Tá? As possibilidades de realidade, ou as realidades possíveis, por exemplo. Um mestre zen chamado Hakuin Ekaku, da passagem do século XVII para o século XVIII. Ele tem um Quan muito famoso, que diz assim: conheço o som de duas mãos. Qual é o som de uma mão? Uma versão mais popular diz: eu sei que o som de duas mãos é uma palma. Qual é o som de uma mão só? O que vocês acham desse Quan? Que tipo de contradição é essa? Se é que há contradição, há contradição? Que tipo que tipo de palma uma só mão dá? Estalar os dedos. Não é uma boa resposta, mas a gente está falando de palmas, né? Qual é o som das palmas de uma mão só? Lacan compartilha entre outros do Zen budista, Lacan de novo, né? Vocês gostam de Lacan? Vocês querem que eu dê um curso sobre Lacan? Eu dou um curso sobre Lacan. De que o desejo é ilusão, reflete sobre o nirvana e sobre o trato do mestre Zen com seu discípulo. Sim, isso é o começo do seminário 1. O ponto central, então, é a noção de que somos capazes de compreender além da lógica, convenção, consenso? Sim. É que a nossa dificuldade é o que significa compreender, né? Que tipo de compreensão é essa que vai além da lógica? Uma palma ao vento pode, de repente, fazer soar algum tipo de som, vibração. Vou testar para saber. Adriana, que resposta bonita. Uma resposta bonita, muito bonita e muito poética. Né? O som de uma palma sozinha no vento. Exatamente isso. É uma contradição não literal. É uma imagem poética. Né? Essa é uma outra possibilidade. Olha o som de só uma palma aí. O ponto todo é que a Adriana foi justamente pelo caminho de você explorar os deslizes da linguagem para anunciar coisas que o outro entende sem precisar entender literalmente a coisa. Uma palma ao vento. Não existe palma ao vento. Palma é uma mão contra a mão. Isso é uma palma. Isso aqui não é uma palma. Mas tem algum som que essa palma faz? Tem, talvez tenha. Só que não é uma palma. Não importa. Porque a gente está tentando deslocar isso. A gente está tentando deslocar esse significado. Não há como A fazer som sem B. E nem B sem A. Logo, A só é efetivo com B e só é efetivo com A. Sim. Sim. Tudo bem? O que você pode dizer é que uma palma necessariamente implica duas mãos. Se você tira essas duas mãos, aí você não coloca A e B, você coloca só A. A implica B. Se você tira o A, se você coloca não A, como é que você faz com que isso implique em B? Se você for levar ao pé da letra, não vai te levar a lugar nenhum. Então não precisa compreender, e sim habitar esse além da compreensão. Habitar uma palavra muito boa, Santiago, muito boa, porque é uma questão de hábito.
sempre. Só que o que significa esse habitar? Né? O que é habitar? Habitar não é necessariamente residir, morar. Muito embora essas duas palavras também sejam ótimas. Mas habitar é ainda melhor porque tem a ver com o hábito. É praticar. Tá? Eu vou te dar um outro quant sobre isso. A contradição no princípio da transmissão do ensinamento. Vocês conhecem esse quant aqui? Eu prego o que eu não posso praticar, eu pratico o que eu não posso pregar. Isso é um clássico, que foi construído e reconstruído de várias formas. A forma mais tradicional que costuma ser transmitido é: eu ensino o que eu não posso praticar e eu pratico o que eu não posso ensinar. Essa é a formulação mais tradicional desse koan. Esse koan ele vem da antologia do Salão Patriarcal, né? Do Salão dos Patriarcas. A história mais antiga registrada é aquela que diz assim: um dia um monge veio ver o mestre Taongshan e depois de praticar com o mestre Dati, um discípulo de Baijiang, o mestre Taongshan perguntou ao monge: quais ensinamentos possui o mestre Dati? O monge respondeu: um dia o mestre Dati disse: falar 1 metro não é igual a praticar 1 centímetro. Falar 1 centímetro não é igual a praticar 1 milímetro. O que ele estava dizendo? Ele estava falando dos graus de importância. Não adianta falar se você não praticar. Falar e não praticar é a mesma coisa que nada. E aí o Taongshan diz o seguinte: eu diria isso de uma outra maneira. E o monge pergunta qual? E ele fala: pratique o que não pode ser falado. Fale o que não pode ser praticado. É surreal isso, né? Porque, no fundo, o que a gente fez com A e B, implique, aquela coisa toda, isso não pode ser praticado. Isso é totalmente formal, isso não tem a menor implicância prática para nada. Então é justamente disso que a gente tem que falar. And 3 times a day to offer 300 cooking pots of food does not match a portion of the merit in one instant of love. Sim, também é um recurso poético. O Dogen comenta essa passagem. Só que ele é ainda mais radical. Ele inverte a coisa. Ele diz, isso não está no Shobogenzo, tá no que eles costumam traduzir como extensos registros de Eihei Dogen, né, que é o Eihei Roku. Pratique o que não pode ser praticado, fale o que não pode ser falado. Ele vai ainda mais além. No fundo, indo mais além, ele volta para o mesmo lugar. Porque a prática que a gente tem que aprender, ela de fato não pode ser praticada. Né? Se você parar para pensar o que é o sentar-se em meditação, sentar-se em meditação é ao mesmo tempo um hábito, é um habitar nesse além da compreensão, como foi dito pelo Santiago, e é ao mesmo tempo o lugar no qual é necessário estar sentado e se manter ali por todo o tempo, que é impossível. Tá? Quem é que medita sabe que meditar não é assim uma coisa tão fácil, não é acordar e meditar, ou terminei meu dia, vou meditar, é uma coisa que demanda um bocado de treinamento, um bocado de técnica, é difícil pra caramba. E se você para pensar se você está fazendo isso certo ou não, você já não está mais meditando. Então, como é que eu sei que eu estou meditando? Se você falar sobre isso, você não sabe mais. Então, olha como a tradição ela vai costurando o absurdo do absurdo do absurdo, a contradição da contradição da contradição. Por quê que a tradição está fazendo isso? Por que o ensinamento está sendo transmitido dessa forma? Porque é só dessa forma que ele pode ser transmitido. Porque ele está tocando no ponto mais importante de se tocar, o fato de que contradições nos incomodam. E quem disser aqui que está
pacífico e está se sentindo muito bem diante dessas contradições, eu vou desconfiar do estado de sanidade mental, porque não é possível não se sentir incomodado com isso. A gente fica. Então, o que eles estão dizendo? Você está incomodado. Para de ficar incomodado. Como é que você para de ficar incomodado diante de uma contradição? Aceita a contradição. Não tem outro caminho. Aceita a contradição e vá além da contradição. Senão você vai continuar incomodado. O que é esse incômodo? É uma necessidade de resolver a contradição, de descobrir se é ou não é. E se você ficar se debatendo em tabelas de verdade, em formulações paraconsistentes, em silogismos, em enunciados, sabe onde você vai chegar? Em lugar nenhum. Você vai ficar fazendo isso a vida inteira. Com muita sorte, você defende uma tese de doutorado sobre isso e vira professor universitário. Eu não chamaria isso exatamente de sorte, mas com muita sorte, você chegaria lá. O que a gente faz diante da contradição? Como é que a gente passa por cima do fato de que coisas nos incomodam? A gente precisa parar de ficar incomodado com essas coisas. É disso que se trata. Eles trabalham com uma ideia de existência de algo semelhante a um inconsciente. Márcio, você está perguntando o ensinamento budista. Cara, para eu te dar essa resposta, eu tenho necessariamente que dar uma resposta que passe pelas pessoas que tentaram responder isso. Existem várias tentativas de mostrar que existe no budismo, não só no budismo, mas em outras tradições filosóficas, conceitos análogos, semelhantes ou mesmo iguais ao inconsciente. Tá? Mas o inconsciente é uma invenção de Freud. Dizer que é uma invenção não significa que é uma fantasia da cabeça dele, que ele inventou do nada. A descrição do conceito foi Freud que inventou. Tudo bem que antes de Freud já tinha muitos anúncios do inconsciente, que não eram categorizados da forma como Freud categorizou. Então, sim, muitas outras pessoas falaram inconsciente antes de Freud, mas não falaram inconsciente. É Freud que fala inconsciente, nesse sentido. No sentido da psicanálise, que imagino que seja o que você está perguntando aí. Tá? Por esse motivo, é possível encontrar convergências? Sim, tanto quanto é possível encontrar divergências. Só que é muito, muito difícil encontrar trabalhos bem-sucedidos sobre isso. Tá? O mais pop de todos é um livro que foi organizado por Erich Fromm, que era um psicanalista que não era muito psicanalista, por Daisetsu Taro Suzuki, que era um budista que não era muito budista, e pelo Di Martino, que era um psicólogo. E esse volume chama Zen Budismo e Psicanálise. É uma boa introdução, mas se você for estudar a fundo, você vai ver que ali não se fala nem de Zen Budismo nem de psicanálise, vira uma miscelânea danada, cara, vira uma baita de uma confusão. Medo da Liberdade, sim. Mas aí o Erich Fromm tá em Medo da Liberdade ou Análise do Homem, né? Ele tá mais na área dele do que no Zen Budismo e Psicanálise, porque ali ele mistura muita coisa. Esse exemplo que a gente acabou de ver é uma contradição literal, mas que não deve ser aceita. Tá? Por quê? Porque quando eu digo que eu não posso ensinar a minha prática e eu não posso praticar o meu ensino, eu estou ensinando. É exatamente isso que eu estou fazendo. Então, tem uma contradição na minha formulação? Tem. Mas essa contradição é o próprio ensinamento. Em geral, quase todos os ensinamentos budistas são lidos nessa chave de Dharma Everywhere. Né? Quase tudo. E eu acho que isso é uma coisa, assim, bem complicada. Eu acho que precisa tomar mais cuidado, porque nem todas as contradições são, assim, literais, mas não para serem aceitas. Porque isso leva você a sempre ter uma coisa que você acha que é verdade na cabeça. Tá? Porque Nietzsche dizia que Schopenhauer era um papa do budismo.
pessimismo. Não, o budismo não é pessimista, Felipe. Isso é uma leitura, né? Quando você pega a primeiro encontro nosso, né, que tem o anúncio ali das 4 nobres verdades, onde o Shakyamuni teria dito no seu primeiro sermão, a vida é cheia de sofrimento, a origem desse sofrimento é um anseio ou uma ansiedade em relação às coisas do mundo. As pessoas, quando escutam isso, elas tendem a achar que ele é pessimista ou que ele está fazendo uma apologia ao sofrimento, porque elas têm preguiça de continuar lendo. Porque logo na próxima linha ele já fala, é possível cessar o sofrimento. Então não tem nada de pessimista. Tá? E ele também não está falando que as coisas do mundo ou as coisas da vida causam sofrimento. Ele nunca disse isso. Ele disse que uma ansiedade em relação às coisas do mundo é o que causa sofrimento. Então não adianta. Por que ele diz isso? Porque ele já passou pelo caminho ascético. Ele já se desapegou das coisas do mundo. E ele viu que não adiantou nada. Essa é a sacada. Agora, nem Nietzsche, nem Schopenhauer tinham acesso a volumes bem feitos das tradições budista e hinduísta, tá? Todos os pesquisadores que se interessam por esse tema precisam ter isso em mente. As traduções que existiam do Kanoni Pali, dos sutras em sânscrito, do chinês, do japonês, não eram lá as mais refinadas, porque isso é uma coisa recente. Esse tipo de estudo ele está chegando para nós agora. Tá? Então, na época, ou você era um sânscritista, um especialista naquilo, coisa que nem Nietzsche nem Schopenhauer eram, ou você fica a ver navios, tá? Então, assim, é preciso ter cuidado com aquilo que Nietzsche e Schopenhauer afirmam do Oriente, mas é preciso ter um pouco de tolerância também, né? Porque, pô, os caras não tinham acesso ao material. Quem é que tem uma carreira de pesquisador sabe que muitas vezes a gente começa a descobrir coisas que a gente olha lá para trás e fala, puta cara, se eu soubesse disso 3 anos atrás, não tinha publicado aquele artigo falando aquela besteira. Isso acontece o tempo inteiro, natural. Bom, mais uma. A contradição entre o princípio da natureza búdica de todos os seres sencientes e não sencientes. Isso é uma discussão lindíssima. Que remonta, que começa no 5º século da nossa era e vira um grande debate na passagem do 8º para o 9º século, principalmente no 9º século, principalmente com a escola esotérica do budismo, a escola Shingon de Kukai, que era uma discussão sobre se só os seres sencientes têm natureza búdica ou se os seres não sencientes também têm natureza búdica. O que é seres sencientes e não sencientes? É basicamente aqueles que percebem, têm sensações, e aqueles que não percebem. Então a discussão era, a pedra tem natureza búdica? Porque os seres humanos, os animais, as plantas, a gente até entende. Mas e a pedra? E a água? E a montanha? Mas tem natureza búdica? A saída de Kukai é dizer que tem. Sim. Tem um Koan famoso sobre isso. Vocês conhecem esse? Um cachorro possui natureza búdica? Um monge pergunta a Zhao Zhu, um cachorro possui natureza búdica? Zhu respondeu, Esse é o tipo de contradição literal para ser entendida literalmente, mas contextualmente ambígua. Por quê que ela é contextualmente ambígua? Porque Wu é uma negação. Wu significa não. Wu Wei, não ação, ou uma inação. É uma partícula de negação. Assim como o me grego. O me é me, né? Não é me mesmo, é com eta, não é com epsilon. Me é uma partícula de negação. Então, se uma coisa é eu falar ontologia, ou um discurso sobre o ente, e eu falar meontologia, um discurso sobre o não ente, por exemplo. É uma partícula de negação. Quando ele fala isso, fica contextualmente ambíguo. Porque você não sabe se ele está falando
que não possui ou que possui. E que essa negação, essa negatividade é a natureza búdica. Olha que confusão que ele faz com isso. E é essa a grande sacada. Eu, há muito tempo atrás, eu dei uma palestra, eu não sei nem não sei se tinha no YouTube, talvez tivesse, mas não era uma coisa muito popular. A palestra foi na TV. E eu contei uma história muito parecida, de um monge chamado Zaratud, que era muito orgulhoso dos seus estudos, do seu conhecimento, e ele gostava de humilhar as pessoas que não tinham o conhecimento dele, com o conhecimento dele. Né? E um dia ele estava vagando numa pradaria e ele encontrou uma vaca. Ele estava com os discípulos dele e ele pergunta assim: diga-me, vaca, qual é o propósito da sua existência? Com o intuito de humilhar a vaca. E a vaca responde: mu. Que é justamente esse mu em japonês. Significa não ser. Vacuidade. Só que essa história que eu contei, o que eu não fiz na época, foi explicar que eu tirei essa história de um livro que chama Principia Discordia. Princípio Discórdia, em português. Que é uma pseudo-religião parodiada de... É um livro meio Bukowski, assim, uma coisa meio bagunçada, e é uma piada, no fundo, né? O cara, ele faz paródia com o Chan budismo, com o Zen budismo, ele faz paródia com o cristianismo, e eu não expliquei isso. E aí depois eu vi que algumas pessoas foram me falar dessa história Zen tradicional. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, isso não é uma história Zen tradicional. Então eu estou me retratando pelo que eu disse no Café Filosófico de 2008, 2009, sei lá. Mas, é claro, o que esses autores do Princípio da Discórdia chama Princípio da Discórdia ou Como Encontrei a Deusa e o que Fiz a Ela Quando a Encontrei. É uma religião voltada à deusa Eris, a deusa grega Eris, que se auto-intitula discordianismo. Para vocês terem um nível de maluquice. Mas é genial. Procurem esse livro, tá todo na internet, é tudo copyleft. Vocês conseguem baixar, vocês vão dar muita risada, cara, porque é cheio de trocadilhos, de referências ao Zen. Né? É uma paródia, mas não deixa de ser um Koan. Não deixa de ser uma transmissão de um determinado ensinamento. E, na verdade, é uma paródia dessa história do cachorro. Sou papa no discordianismo, mas quem não é, já conhece a história, né? Você mandou, eles têm um livro, eles têm um formulário para você, eles te dão um endereço, você destaca o formulário no livro, preenche e envia para ser ordenado papa do discordianismo, porque no discordianismo todos são papas, né? Então eu me lembro que tinha todo um furor de ficar mandando esses formulários para lá. No fundo era uma obra de arte, era genial. Mais um, vai. A contradição no princípio ético da não violência. Esse é o que mais confunde as pessoas. Vocês conhecem o princípio ético da não violência, né? Ahimsa. Ahimsa é algo que tem em vários lugares. Eu peguei um trechinho do Kananipali, onde aparece o discurso sobre as verdades, que diz qual é a ação correta: abster-se de tirar a vida, de roubar e da conduta sexual inapropriada. Não vamos nem entrar na discussão do roubar e da conduta sexual inapropriada, porque assim, cara, vai lá saber o que isso significava na época que esse ensinamento tinha sido transmitido. Isso é muito contextual, isso varia muito, e aí a gente não vai sair nunca mais dessa passagem. Mas vamos pegar pelo menos a primeira passagem, tirar a vida. Né? Não é difícil você encontrar a não violência como um princípio fundamental do budismo. Tá? Assim como não é difícil você se deparar com este Koan aqui. O Lingji, que é o fundador da escola Lingji de budismo Chan, por volta do século VIII, em que ele diz: se encontrar o Buda, mate-o. Pão fó, chá fó. Tem os dois lados da agressividade. Então, mas isso é uma contradição para ser entendida literalmente ou não? O que vocês acham?
Não. Pois é. Pois é, Angela. Eu sou obrigado a dizer que sim, que é uma contradição para ser entendida literalmente. Existe um aspecto da ética que não é necessariamente moral, tá? Você pode pensar em uma ética sem moral. As duas coisas não são vinculadas. Quem aqui estuda filosofia prática sabe disso, mas quem não estuda talvez não esteja familiarizado com essa ideia. Tá? Valores morais não necessariamente têm a ver com a conduta ética de uma pessoa. Né? No fundo, você tem uma tradição, pelo menos nos nossos termos, da filosofia, né? Filosofia grega. Você tem tanto um ethos que diz respeito a uma relação do indivíduo com os seus hábitos, quanto um ethos, com eta, não com epsilon, que tem a ver com a relação entre o social e os costumes. Eu acho que eu acertei qual vogal vai em qual lugar, mas tem essa pequena distinção do ethos com epsilon e o ethos com eta. Se tem algum helenista que me corrija. Né? Enquanto um diz respeito a como você lida com a sua vida, a sua individualidade, os seus hábitos, a sua rotina, o outro tem a ver com colocar isso tudo na sociedade. A tensão entre uma coisa e outra é o que aparece em Aristóteles como política. Como é que você equaciona os seus hábitos, a sua individualidade com os costumes da sociedade? No fundo, não era isso que a gente começou discutindo, gente? Com Aristóteles, com Freud. Era por aí. Então, nem toda ética passa por uma moral. Né? Em Kant, vocês vão encontrar uma distinção fundamental da ética em uma parte totalmente pura, que diz respeito só à razão a priori, que ele chama de moral, e uma parte que é empírica, que ele chama de antropologia prática, ou antropologia pragmática. Isso está no comecinho da fundamentação da metafísica dos costumes. Então, você pode pensar que existe uma parte da ética que tem mais a ver com a cultura, que tem mais a ver com a maneira como você se posiciona e como você resolve problemas. Então, quem assistiu o curso sobre daoísmo, ou pode conferir também no canal do YouTube, viu que muitas vezes não importa a verdade, não importa um princípio superior, importa fazer a coisa acontecer, importa resolver o problema. Pensem no nosso caso. O Brasil, do ponto de vista da resolução dos nossos problemas, é um país que precisa colocar a liberdade do indivíduo acima de todas as coisas ou não? Ou é um país que tem que ter um Estado grande, um Estado que decide as coisas pelo povo? Isso é uma discussão complicadíssima. E o mais complicado disso é que você pode tanto dizer, olha, eu sou ideologicamente a favor da maior liberdade possível para o maior número de pessoas possível. Se você fizer isso, você vai ser um liberal ou um libertário, se você for ainda mais radical e quiser anular os poderes do Estado. Só que, se você tiver um mínimo de análise do contexto do nosso problema político-sociológico, você vai ver que isso não funciona por aqui. Que a gente precisa de um Estado que cuide das pessoas, que a gente precisa de um sistema de saúde público, que a gente precisa de uma estrutura de educação pública. Por quê? Porque a gente já começa no negativo, a gente já começa com um trauma colonial de exploração. Não se preocupa, Patrícia, não precisa pedir desculpa por conta disso. Os estruturalistas são mais coerentes. Certo, eu concordo com você, Felipe, mas eu evito falar isso para não levar na cabeça de kantiano. São duas democracias, uma direta e outra representativa. Podemos pensar na direta? Não sei, eu duvido. Num país do tamanho do nosso, democracia direta? Cara, não tem como. Então, essa discussão é muito delicada. Então, você veja que não necessariamente a moral vai ser o princípio regulador da ética e da política.
Às vezes a moral até prejudica. Aí você entra, você pisa numa outra esfera de um outro pensador, que é um pensador do realismo político, que se chama Maquiavel. Em um dado momento, no Vietnã, os budistas começaram a ser perseguidos, assim como ocorreu em Myanmar há pouco tempo atrás. É um conflito religioso-político. No caso do Vietnã, envolvia cristãos, católicos e budistas. A coisa ficou feia, ficou pesada, ficou violenta. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Colômbia? É impressionante, né? O nível de violência que escalou em tão pouco tempo, por conta de uma questão fiscal, e o ministro da Economia vai para o tributário vai para a economia, e mudou, mas não mudou nada. Ficou uma coisa assim extremamente. E logo a Colômbia, que é um lugar assim que historicamente teve muitos problemas e que ao mesmo tempo se consolidou como um país muito agradável, né, em certa medida. Mas como a violência escalou rápido, né, e no Vietnã da década de 60 também. Vocês conhecem essa imagem aqui? Se encontrar o Buda Macho. 1963, esse monge, Thich Quang Duc, eu não sei pronunciar o nome dele completo, ele seguiu a contradição ao pé da letra. Para manter Buda vivo, ele matou o Buda. No momento em que ele se tornou Buda, ele atirou fogo no próprio corpo. Eu não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas é basicamente um monge sentado em zazen, em chamas, sem se mover. Essa é uma das imagens mais impressionantes da história do Sudeste Asiático, que é cheia de imagens impressionantes. Por isso que eu disse para vocês que se encontrar o Buda Macho e o princípio de não tirar a vida são dois princípios literalmente contraditórios que devem ser literalmente entendidos como contraditórios e sem ambiguidade. Pesado isso, né? É um pouco chato terminar não com um meme, mas com um monge em chamas. Mas a ideia era justamente essa. Era ficar um pouco pesado o clima. Porque no nosso próximo encontro da semana que vem, a minha proposta é explicar para vocês, assim como eu expliquei da lógica, só que mais fácil, bem mais fácil, quais são os níveis da narrativa, os níveis de estrutura da narrativa, que é uma coisa simples, rápida de entender, tá? Para que a gente comece a destrinchar alguns Quan, e sobretudo o Genjo Quan, que é o foco aqui da nossa discussão, e entender, bom, enfim, mas existe contradição? Não existe contradição. Onde é que está a contradição? Está quando o Dogen anuncia, está no escrito, está em quem ouve, é isso que a gente vai tentar descobrir. Tá? Porque se a gente domina essa ferramenta, o que acontece? Todas as tradições que demandam ir além da linguagem racional, lógica das três leis do pensamento, elas podem ser reinterpretadas. É uma ferramenta interpretativa. E a gente começa a falar, peraí, mas aqui nesse lugar onde aparece essa questão contraditória aqui, né? Eu tinha aprendido que o ser é e que o não ser não é em Parmênides, como pontuou o Felipe. E como é que eu estou vendo aqui que um cara que nem o Heidegger fala que o ser é o véu do nada, o nada é o véu do ser, nem me lembro mais, né? Que ele está falando o quê, para quem, para onde? E aí a gente vai entender, bom, ele estava escrevendo para um grupo muito específico de pessoas, concorrendo para uma cátedra, aliás, ele tinha acabado de ganhar uma cátedra, a aula inaugural dele, ele estava escrevendo, mirando num alvo muito específico, e conversando, não com esse alvo, mas com uma tradição filosófica lá atrás do neoplatonismo. Então percebam que, assim, se a gente não tem essas ferramentas de análise da narrativa, a gente não consegue encontrar um ponto de consenso com as pessoas que têm interpretações diferentes. E é essa a nossa intenção.
Não é dizer que Deguchi, Garfield e Priest estavam certos e Tanaka estava errado, ou que Tanaka estava certo, Deguchi, Garfield e Priest estavam errados. É dizer, escuta, ambos estão certos e errados dependendo de como você analisa o problema, dependendo de como você entende a narrativa. E o que é essa narrativa? É a transmissão. São as histórias de sabedoria e de ensinamento. Isso é narrativa. E aí a gente vai mais além, que é pensar o que é a história da humanidade se não uma grande narrativa? Se não uma história que a gente constrói falando para um determinado público de uma determinada maneira, para que um certo efeito desejado seja atingido. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai ver que a distinção entre sabedoria oral e texto acadêmico é muito, mas muito mais frágil do que a gente costuma imaginar. E eu não estou dizendo isso porque aqui a gente está abordando tradições que começaram orais, depois foram escritas, tudo bem, mas começam orais, né? Para mostrar que o nosso objeto de pesquisa e de estudo ele é tão importante quanto aqueles que estudam as tradições escritas. Não, não é essa a intenção. A intenção é colocar a seguinte pergunta: será que vocês valorizam tanto o saber oral quanto vocês valorizam o saber científico e acadêmico? Hoje isso é um perigo a gente falar. Mas existe uma sabedoria popular, um certo tipo de sabedoria popular, que não é aquela que o seu tio manda no WhatsApp. Tá? É um outro tipo de sabedoria popular, que não faz parte da comunidade da discussão científica de saberes, e que deveria. Eu conheci um antropólogo uma vez em Brasília que ele fazia isso, ele ia passando de comunidade em comunidade, né, sobretudo nas comunidades indígenas, e ia trazendo os líderes dessa comunidade para dialogar com os acadêmicos. De certa medida, Lévi-Strauss fez isso, Eduardo Viveiros de Castro faz isso, né? Então, assim, é disso que se trata, em certa medida, perguntar o quão importante é valorizar uma sabedoria popular, oral, que está há muito tempo nos mostrando que o nosso caminho aqui, que o nosso caminho no nosso contexto cultural, na nossa política, na nossa situação, ela reflete a nossa incapacidade de escutar a história narrativa, oral, da nossa cultura, que foi calada, que foi silenciada, que foi massacrada, como a grande maioria das tribos, que foi massacrada, como as línguas dessas tribos e como a gramática dessas tribos, que difere radicalmente da gramática latina com a qual eu mesmo agora estou falando. A gente precisa reorganizar a nossa gramática e para isso a gente precisa começar a ouvir outras histórias, porque senão sabe o que vai acontecer? Eu não vou dizer o que vai acontecer, mas não vai ser legal.